Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é derrotado pelo Flamengo nas penalidades no Maracanã, fica com o vice-campeonato e o Mengão é campeão da Copa do Brasil, tetracampeonato da competição. Parabéns a Dorival Júnior e seus comandados. Vamos falar sobre esse jogo? Os destaques positivos, os destaques negativos, as análises básicas, o que esperar para 2023 e especialmente para a sequência final da temporada. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos para falar desse jogo Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, né? Galera, vamos começar falando do que envolvia esse jogo. 0-0 na Neoquímica Arena, decisão no Maracanã, né? Se esperava uma goleada do Flamengo, mas não foi o que aconteceu. E isso surpreendeu a muita gente, se não todo mundo. Porque, assim, o Flamengo passou por um sufoco na segunda etapa e a gente vai detalhar isso para vocês. Começando o jogo, né? O Corinthians até esboçou ali uma pressão inicial e tal, mas sem surtir o efeito que se esperava. E aí o Flamengo consegue um gol no início com o Pedro. E aí a crítica a esse lance, né? A esse lance que foi o gol do Flamengo com Pedro. O passe do Arrascaeta pro Everton Ribeiro dentro da entrada da área, esse passe não pode existir, porque o Corinthians tem 5 defensores e ainda 2 caras na marcação, que são Fausto Vera e Duqueiroz. E quando isso acontece, um passe entre 2 jogadores de muita qualidade, que com um toque na bola podem decidir, não pode acontecer. Até teve gente falando da saída errada do Cássio, e em partes eu vou concordar e discordar, mas eu vou ficar ali em cima do muro, porque eu não acho absurdo quem fala que foi falha, né? Que ele demorou um pouco para sair. Mas eu também não vi essa demora toda, né? Acho que foi muito mais méritos do Pedro do que deméritos do Cássio, porque ele achou espaço para colocar a bola para o fundo da rede, né? O Vitor Pereira, ele até surpreende na escalação ao colocar o Lucas Piton, tá? Corinthians numa linha de 5 com 3 defensores, Fábio Santos, Balbuena, Gil, Cássio no gol, Fagner como um ala, né, pela direita, o Lucas Piton como um ala pela esquerda, Duqueiroz, Fausto Vera, 2 volantes, Renato Augusto como meia centralizado, Roger Guedes e Yuri Alberto na referência. Flamengo com seu time das Copas, à exceção do João Gomes, que estava suspenso, e Vidal foi o titular da ocasião. Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Vidal e Thiago Maia, 2 volantes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, 2 meias, Pedro e Gabigol, as 2 referências ali no setor ofensivo, né? E aí o Flamengo começava com um cenário perfeito. Conseguiu o gol com o Pedro, né? Logo ali nos primeiros minutos, 6 primeiros minutos. E aí o Corinthians sentiu o gol. Sentiu o gol e a gente vai ser bem sincero com vocês ao dizer que o Flamengo poderia ter ampliado a vantagem e aproveitado o baque que o Timão sofreu. Porque embora o Renato Augusto tenha tentado em muitos momentos, ele não conseguia escapar do sistema defensivo do Flamengo. E aí vai a crítica ao Corinthians, já até projetando um 2023. Não dá para o Corinthians pensar em título se ficar dependendo muito do Renato Augusto. Ele já é um jogador veterano, tudo bem, é um craque de bola, ninguém vai discutir isso. Mas depender toda a vida, né, do desempenho, da qualidade do Renato Augusto, tem que ter outras pessoas ao lado dele também com essa qualidade, com essa característica de também deixar os jogadores na cara do gol e também saber marcar. Hoje o futebol exige que cada vez mais se tenham jogadores completos, né? E o Renato Augusto já não é mais um garoto, né? Ele não consegue aguentar os 90 minutos durante todas as partidas, o que para a idade dele já é algo natural. Mas quando ele está em campo ele faz a diferença, e nos 90 minutos em que ele esteve, ele deu a vida, né, pelo Corinthians, e aí realmente é um cara que tem uma identificação realmente enorme, né, com a equipe do Vitor Pereira, tá? A gente vai dizer que, dentre os destaques negativos do jogo, o Piton muito mal, né? Muito mal no jogo. O Piton realmente teve uma noite para esquecer. Até foi uma surpresa positiva ele sendo colocado entre os 11 iniciais, porque eu via o Piton como um cara importante ali para dar amplitude no campo, mas também para barrar os avanços do Rodinei. Mas ele acabou não fazendo nenhum nem outro, né? Foi muito aquém do que se espera, inclusive tomou 2, 3 broncas ali do Renato Augusto merecidamente. Parecia um pouco desfocado do jogo. A gente não sabe dizer o que aconteceu. Nervosismo. 5 primeiros minutos. O Piton já é um cara acostumado a jogos, né? Já poderia ter dado uma melhoradinha. Mas se ele não melhorar, que é pelo que a gente está vendo, o Corinthians tem que ir no mercado na próxima temporada e buscar um cara que possa jogar na vaga do Fábio Santos. Nas decisões, coloca
esse jogador, não sei se vai ser o titular, mas o Fábio Santos, ele é indiscutível titular do Corinthians, mas ele também não vai aguentar jogar todas as partidas, né? Tem um aspecto físico que pesa e pesa muito, né? O jogo desacelerou ali na marca dos 35, 40 minutos, tá? Mas é aquele estilo que o Flamengo estava muito confortável. O Corinthians trabalhava a bola no setor defensivo com Balbuena, Gil, Fausto Vera, Duqueiroz. Não conseguia chegar com perigo ao goleiro Santos. E quando conseguia finalizar, o goleiro do Flamengo é muito seguro, porque eram muitas finalizações de fora da área. E aí finalizações sem perigo, como a gente sabe, né? Então, esse detalhe da finalização de fora da área é algo que precisava ser corrigido. O Corinthians precisava de presença ofensiva, mas também de jogadores que armassem o esquema tático, né? Que fizessem os homens de frente ficar cara a cara com o Santos, né? Ter a oportunidade de finalizar com a maior probabilidade de fazer um gol, né? E aí para o segundo tempo, a mudança. Sai o Adson, ou na verdade sai o Piton e entra o Adson. E o Adson é aquela crítica recorrente que a gente faz nesse espaço, sempre cortando para a perna esquerda. Mas ele até fez um bom jogo, né? Dentro das suas limitações, até acabou saindo no final da segunda etapa devido a uma lesão, mas eu achei que o Adson foi bem, tá? E a partir aí da segunda etapa, primeiro tempo o Flamengo foi o dono, isso ninguém vai discutir, mas no segundo tempo, minha gente, você sabe o que é um sufoco? Qual foi a última vez, quem lembra aqui talvez, que o Flamengo tenha passado um sufoco daqueles no Maracanã? Eu não lembro, particularmente, né? Um jogo em que o Flamengo tenha sofrido no Maracanã. Difícil dizer, né? Faz muito tempo. Eu não recordo de cabeça assim. Mas esse jogo, o Corinthians deu uma aula na segunda etapa. E precisava ser aquele jogo, aquela parte final do jogo perfeita. Por quê? Tinha um contra-ataque do Flamengo com Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal, Thiago Maia, né? Toda aquela qualidade que a gente sabe. E o Corinthians ainda precisava marcar, né? Não era só simplesmente barrar o contra-ataque adversário. E aí, o Timão tem as suas chances, se torna cada vez mais uma equipe ofensiva, até que aos 13 minutos aí não dá. O gol perdido pelo Roger Guedes não dá. Não dá para aceitar um gol perdido desse numa decisão. Tudo bem, ele é um cara que tem crédito e tal, mas não dá para perder um gol desse, né? O Adson realmente faz um toque espetacular para o Roger, aquele faz e me abraça, se consagra Roger, ele acaba desperdiçando. Mas o Corinthians não parou por aí. Continuou indo para cima. O Flamengo até teve as suas chances numa grande jogada coletiva, que o Gabigol acabou finalizando para fora, já desequilibrado. O Arrascaeta cara a cara com o Cássio tentou dar um toquinho ali mais para tirar do goleiro sem muita força e acabou desperdiçando. Teve um lançamento do impedimento do Gabigol. O Flamengo sim teve essas oportunidades, mas a gente vai dizer que o Corinthians foi amplamente superior, né? Amplamente superior. Podemos dizer até que foi um nó tático na segunda etapa. Realmente, o Vitor Pereira abriu um leque de opções que mostrou o quanto o Corinthians mudou sob o comando dele. E aí já vai até um ponto que eu pretendia tratar no final do vídeo, mas já antecipando, o Vitor Pereira tem que permanecer para 2023, tá? Até a gente vai falar sobre os objetivos do Corinthians daqui para a reta final da competição, mas ele tem que permanecer, porque o que ele fez e ainda vai fazer, com certeza ele tem tudo para marcar história com o Corinthians. Porque até aí, o momento em que o Corinthians tem a entrada do Juliano, e para mim isso muda o jogo, porque o Juliano é um cara que dá fluidez no setor de meio de campo, tem qualidade no passe. A partir do momento em que ele entra, o cenário do jogo muda. E ele vai ser o autor do gol do empate, né? Flamengo recuado, Corinthians propositivo. E aí isso também é muito reflexo, né? O Flamengo recuado do setor de meio de campo, que estava muito desfalcado. Não tinha um Pulgar já não tinha o João Gomes. Então as únicas opções eram os titulares, que no caso, Vidal e também o Thiago Maia. O Vidal saiu, entrou o Mateuzinho, que pode jogar ali na função do meio de campo. E aí depois teve que sair o Thiago Maia para entrar o Fabrício Bruno, que é zagueiro. Até imaginava o Dorival fechando tudo, colocando 3 zagueiros, mas ele colocou meio que o Davi Luiz ali de volante. Então realmente o Flamengo também sentiu as ausências. Embora tenha esse elenco qualificadíssimo, né, com um banco de reservas luxuoso, sentiu sim a falta de alguns jogadores. E aí o Corinthians foi para cima. E o ponto de mudança, como eu já citei para vocês, foi a entrada do Juliano, e dele vai ser o gol do empate, tá? Cruzamento do Matheus Vital, o Fábio Santos acaba desviando. A disputa ali do Felipe Luiz com o Adson, Juliano empurra para o fundo das redes, e aí a fiel torcida foi a loucura, né? E aí vai a crítica, né? No primeiro tempo já havia, né, acontecido a situação de que tinham acendido os sinalizadores da torcida do Flamengo, e a torcida do Corinthians também fez o mesmo. Tudo bem, a gente entende a euforia e tal,
a euforia no caso, mas, por exemplo, o Corinthians estava num bom momento no jogo, o Flamengo totalmente debilitado, né? Também estava perdido no jogo, a equipe rubro-negra. E assim, não deu para entender desse ponto de vista. Fora o fato de que sinalizador não é permitido, né, nos estádios. E cadê essa fiscalização, né, na entrada do jogo, das partidas, né? Realmente não dá para entender, muita falha. Nesse momento que os sinalizadores foram acesos, olha a estatística. 15 finalizações para o Corinthians, 9 finalizações para o Flamengo, né? Posse de bola do Corinthians, 55% contra 45%, não no segundo tempo, na partida inteira. Então, olha só o que o Corinthians estava protagonizando no Maracanã. E não é nenhum absurdo dizer que na segunda etapa a equipe do Vitor Pereira poderia sim ter saído vitoriosa. Não é nenhum absurdo de se dizer, né? E o grande ponto, a grande questão disso foi tirar a bola do Flamengo. Tirou a equipe do Dorival Júnior da zona de conforto. E isso sim é um ponto que, por exemplo, um Atlético Paranaense da vida pode pegar para a final da Libertadores, mas isso a gente vai tratar, né, em outro momento aqui no canal, tá? E aí, aos 43 minutos, um contra-ataque do Flamengo, Cebolinha limpou, acabou finalizando para fora e aí, sem maiores lances de relevância. Penalidades. O Fábio Santos, né, cobrador oficial, acabou convertendo. O Felipe Luiz parou no caixa e aí a torcida do Corinthians foi a loucura. Imaginava se o Corinthians ia vencer e tal, o Flamengo ter um retrospecto não tão bacana em penalidades. Até que o Fagner cobrou no travessão, o Everton Ribeiro converteu, o Gabigol também e o Yuri Alberto. A partir do momento em que o Vital acabou finalizando para fora e Rodinei, ele mesmo, que não vai ficar no Flamengo, né, para a próxima temporada, acabou convertendo e dando esse título tetracampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. 68.097 pessoas foi o público do Maracanã, né, tá atrás de alguns outros, como por exemplo Palmeiras e Flamengo, se eu não estiver enganado, 69.997 pessoas naquela ocasião. E o Flamengo conquista vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023, o prêmio de 60 milhões de reais, também conquista a vaga na decisão da Supercopa do Brasil e fora o título de relevância, né, que é a Copa do Brasil, que há algum tempinho, né, desde 2013, a equipe do Flamengo não sabia o que era vencer esse título. Então, um título de relevância, a Copa do Brasil, fora o ânimo que ganha, né, para a Libertadores da América. Brasileirão para o Flamengo, agora já não interessa mais tanto, né? Só confirmar a vaga no G6 e tal, e vai confirmar, a tendência é essa. Libertadores da América, aí sim é o foco. No final do mês de outubro, contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Então, realmente, é uma decisão mais do que importante, crucial, né? E vai animado, vai já com um título de relevância na bagagem, que é a Copa do Brasil. Para o Corinthians, o que que resta? Sem possibilidade de título no Campeonato Brasileiro, é obrigação terminar no G4, e a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer, né, com a equipe do Vitor Pereira. Se ele vai permanecer ou não, eu sou a favor da permanência dele, mas a gente tem que discutir aqui algumas coisas relacionadas a jogadores em específico, se devem permanecer ou não, renovações e especialmente contratações. O Corinthians precisa de contratações para terminar no 2022, que querendo ou não, pode ser positivo, né? Semifinal, na verdade, quartas de final de Libertadores da América, vice-campeão da Copa do Brasil, garantiu aí 25 milhões de reais, e também um G4, né, de Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, a temporada foi positiva, considerando o que se projetava no início e o que acabou acontecendo. E é difícil, né, logo de primeira, o Vitor Pereira chegar numa final de Copa do Brasil. Eu sou totalmente a favor da permanência dele, mas a gente vai discutir algumas coisas que devem ser mudadas para 2023, e isso a gente vai tratar, né, ao longo das próximas datas. Resta ao Timão, né, terminar de forma digna a temporada, e aí a gente fala de G4, que sem dúvidas é obrigação. Título não se fala mais nisso, né? Título era a Copa do Brasil, acabou não vindo, mas parabéns ao Corinthians pela atuação na Copa do Brasil. Realmente foi inesperado, todo mundo apontava uma goleada do Flamengo, ia ser fácil e tal, acabou não sendo essa molezinha. E é isso, futebol é isso, acabou errando ali o Matheus Vital, o Fagner tem crédito, né? É um ídolo do Corinthians, ninguém tem dúvidas. O Vital é um cara que ainda precisa de lapidação e tal, precisa melhorar em alguns aspectos, mas eu achei que até que ele foi bem na partida. Mas o balanço geral do jogo, da decisão, foi muito positivo. Claro, o Corinthians não saiu com o título, mas saiu fortalecido, até porque você conseguir jogar da maneira como o Corinthians foi, podendo vencer a decisão nos 180 minutos no Maracanã, isso é para poucos. Então o Corinthians sim, pode avistar ali no horizonte um 2023 promissor, terminar 2022 de forma digna. Para o Flamengo, não é só agora, é comemorar e tal, tudo bem. É um título de relevância e fica a questão. O Brasileirão, deixar de lado, até porque agora é Libertadores da América e o foco tá nisso. Mas por enquanto, comemora a torcedor do Flamengo, faz o Pix CBF, 60 milhões de reais, a festa na Gávea, né? Então, realmente, parabéns ao Flamengo, que tem um investimento absurdo, né? Muitos jogadores de qualidade, né?
é favorito também na Libertadores. E a gente vai ver aí nos próximos passos, comentar notícias e tal. Tudo a gente vai trazer aqui no canal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LE Esportes. Flamengo 1, Corinthians também 1, na decisão, Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022. Tamo junto e misturado, galera. Valeu!